Olá, amigos e irmãos, aqui o evangelista Marcos Roberto Rosa. Este é o seu canal Conversas Reveladoras Podcast. Nossa missão aqui é esclarecer aquilo que não entendemos, tá? Eu sou formado em teologia, tá, pessoal? Dou curso de teologia também aos membros da igreja, sem cobrar nada, simplesmente para ajudar. Temos uma escola de teologia que os alunos fazem a inscrição e nós somos os monitores, tá bom? Mas eu estou fazendo o nível 3 da teologia, tá? O nível 3. Eu fiz o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Também sou formado em técnico em eletrotécnica, técnico em eletrônica, eletromecânica, automação, inversores de frequência e sou profissional da área da elétrica há mais de 30 anos. Ajudei a formar muitos técnicos e ainda estou ajudando com outro canal que eu tenho, que é o canal Elétrica Chão de Fábrica, que eu ajudo técnicos aqui no Brasil, estudantes e técnicos aqui no Brasil e no exterior. Em vários países nós estamos chegando, tá bom? E estou também já no penúltimo ano do curso de Engenharia Elétrica, nível superior, tá? Todos os técnicos, né, são nível mediano. Agora, a engenharia é nível superior. Estou no penúltimo ano, né, faltando aí apenas 1 ano e meio praticamente para terminarmos, né, essa metade desse ano, que é 2026, mais o ano de 2027, para concluirmos o nosso curso de engenharia. Tá certo? E gosto de ceder parte do meu tempo, que eu sou muito ocupado, com muitas tarefas, tanto na área da elétrica quanto na área da igreja. Eu gosto de ceder um pouco do meu tempo para ajudar alguém, tá? Seja de qualquer situação que esteja ao nosso alcance, com a ajuda daquele que tudo pode, que é o Criador dos céus e da terra. Eu trago um tema hoje. Eu quero mandar um abraço aqui para minha esposa bonita, né? Ela gosta que chama ela de Leninha, tá? Ela é Rosilene Vieira de Souza Rosa, tá? Mandar um abraço para ela, que é dia dos namorados, né? E ela é minha namorada, né? Ela é minha namorada há mais de 30 anos, tá? Nós estamos casados há 34 anos, já vai fazer esse ano. Estamos com 33 anos e meio de casado, né? E somando o tempo que nós ficamos conversando, né? Que não podia se nem namorar naquele tempo, que havia ali uma restrição naquele tempo diferente de hoje. Então nós ficamos no bate-papo ali entre namoro e o tempo de casamento, deve dar uns 38 anos, mais ou menos, tá? E quando foi oficializar o nosso namoro, o nosso casamento, eu casei dentro de 1 ano. Quando o pai da moça, da minha esposa, autorizou o nosso namoro, ele autorizou em fevereiro daquele ano, do ano de 92, e eu casei em dezembro de 92. Foi assim que foi o meu namoro. O namoro oficial durou menos de 1 ano. Pronto, vamos lá. Mas eu trago um assunto interessante aqui, né? No outro momento nós vamos conversar um pouco sobre essas histórias, né, que os jovens gostam de saber. Nós vamos conversar um pouco em outro momento, tá? Como que era lá naquele tempo, que nós namorávamos ou frequentávamos cultos. Eu sou da Assembleia de Deus, eu estou desde 1988. Tá? Mas os meus tios, a minha mãe, me levavam na Igreja Metodista do Brasil quando eu era pequeno, quando eu era garoto. Aos 14 para 15 anos eu fui para a Assembleia de Deus. E hoje eu sou evangelista, né? Com a misericórdia de Deus e com a graça dos irmãos, eu sou evangelista do Ministério IEAD. O meu pastor atual, que é o pastor presidente, é o pastor Haroldo Fernandes Pascoal. Mando um abraço para ele, para sua esposa, irmã Delba. E mando um abraço para todos os namorados, né? Todos os namorados. Os namorados da minha família, eu tenho a minha filha,
o meu filho, pastor Rafael, que está, né, no exterior, pastor Rafael Rosa, e a sua esposa, Aquila Silva. Um abração aí para esses namorados bonitos. Também para minha filha Kemily, né? Kemily e o seu esposo, o namorado dela, Bruno Rezende. Um abração para vocês. E também para minha filha mais nova, a caçulinha do papai, a Kézia de Souza Rosa, e seu namorado é seu esposo, Tércio Castalonga. A todos os namorados, eu mando um abraço, seja da igreja ou não da igreja, você seja vitorioso, alcance os seus objetivos. Pronto? Bora lá então. Hoje o dia que eu gravo é dia 13 de junho, tá? E o dia que dos namorados foi ontem, comemorado aqui no Brasil. Mas eu trago um tema aqui para conversarmos e entendermos que foi proposto. A pessoa quer um entendimento sobre esse tema aqui, ó, que está em Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. Tá, vamos ler. Deixa eu abrir aqui a Bíblia no digital aqui. Eu tenho uma Bíblia muito boa digital aqui, que tem muitos estudos, é boa para fazer estudos. Você faz um estudo rápido, né? Porque tem a vida corrida, né? Você faz um estudo rápido com essa Bíblia. Depois, se você quiser, eu te passo qual é o nome certinho, tá bom? Aqui eu não posso falar, né? Vamos ver que está registrado em 1 Coríntios. Deixa eu só dividir a tela aqui, para ter dois temas aqui. Está registrado em 2 Coríntios, 1 Coríntios 3, de 1 a 4. Deixa eu abrir aqui 1 Coríntios 3, de 1 a 4. Né, de 1 a 4. O que está dizendo? Paulo falando aos irmãos de Coríntios naquele tempo. Vamos lá? Deixa eu só acertar um pouco essa... Bom, diz assim, Paulo falando, 1 Coríntios, 1 Coríntios 3, de 1 a 4. Vamos lá. Paulo dizendo, começa assim, eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, preste atenção, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Apóstolo Paulo, né? Tem hora que você tem que ser um pouco, você não pode ser deselegante, né? Mas você tem que ser um pouco incisivo, porque tem gente que é complicado, tá? Versículo 2, ele diz, como com leite vos criei, eita, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Por quê? Paulo, claro, você vai ensinar uma pessoa, você começa pela uma comida mais branda até ela poder, né, no ensinamento de uma criança, até ela poder ter condições de comer um alimento sólido, que vai dar mais substância. Ele já está numa estatura para receber um alimento mais sólido. Tá, mas só que Paulo está dizendo, mas ainda não podias, e nem tampouco ainda agora pode. Quer dizer, não deixaram de ser menino. Versículo 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo aos homens? Versículo 4, 1 Coríntios 3, versículo, o texto de 1 a 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Quando nós lemos um texto na Bíblia Sagrada, nós temos que pedir ajuda ao Espírito Santo para podermos interpretarmos. Por quê? Quando nós lemos um texto, nós sempre colocamos alguma coisa na frente, na evidência. Ah, é a vaidade.
Ah, é a vestimenta. Ah, é o cabelo. Ah, é as unhas. Tudo isso é vaidade. Se você, por exemplo, há um entendimento, que muitos têm acerca das coisas, principalmente doutrinário, há um entendimento de muitas discussões também, que discussões de pessoas que não têm o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus não perde tempo com discussões alheias, não perde tempo. Se você está na igreja, você tem um crente, ou um obreiro, ou um ministro, que gasta o seu tempo discutindo coisas alheias que não produzem crescimento espiritual e nem eleva a estatura da pessoa a uma condição de salvo, esse crente, esse obreiro, não é mensageiro de Deus, ele é mensageiro de outra pessoa. Copiou? E tem muito desse tipo de gente dentro da igreja. Entender a mente de Deus não é uma tarefa tão simples assim. E há muitos que acham que podem decidir por Deus. Deus não pediu ninguém para decidir por ele. Não. E tem alguns que ele não passa de servo, mas quer ter ali como se fosse Deus para decidir sobre as pessoas. Não, Deus não nos deu essa tarefa, não. Não. Nós temos que ler um pouco mais sobre a nossa função, as nossas prerrogativas. Eu sou servo. Quando Cristo desceu, quando ele foi consultado por Nicodemos, se não me engano, por alguma das pessoas lá que foram falar com ele, ele falou, não, ainda estou na terra. Jesus pegou e credenciou, falou, olha, não, é aquele que tá, é o Pai que está no céu. Sendo filho de Deus. Quando era ali cabível utilizar a sua autoridade, ele utilizava. Mas a maior parte, o próprio Filho de Deus, ele apontava para o Pai. Tá? Então, Paulo, ele dá um aperto nos irmãos, que quando a pessoa lê o texto, ela logo arremete-se a interpretações superficiais da palavra de Deus e fica vago. Algumas coisas, as respostas ficam vagas e a pessoa não entende. Passa a vida inteira, o tempo todo, sem entender a vontade de Deus. Erra quem expõe o texto errado, erra também quem tem preguiça de ouvir. Porque num contexto religioso, onde há um grupo de pessoas, tem aquele que interpreta errado ao seu bel prazer e tem o ouvinte que ele tem preguiça de pensar. O pastor está falando, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu tentar entender. Ou pedir ao Espírito Santo, me ajuda a entender esse texto, me ajuda a entender essa palavra. Não. Você pode observar que a maioria das pessoas, e há muitos crentes dentro da igreja, crentes e até obreiros, que não estão convertidos. Não aprenderam ainda. Não estão convertidos. Primeiro, o crente convertido de verdade vai ouvir o que eu estou falando agora e vai compreender. Não, o irmão está falando uma coisa para esclarecimento. O não convertido já vai questionar. Esse aí quer ser melhor do que todo mundo? Quer falar na internet? Vê se precisa disso. Esse tipo de crente nunca aprende. Ele sempre tem um bloqueio na sua visão. Ele sempre tem um bloqueio no seu ouvido. Ele nunca vai aprender. E é esse tipo de crente que Satanás usa dentro da igreja. Sim. O Espírito manda, Paulo, olha só, o tema, o Espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Uma das maiores armas do inimigo contra a igreja não é a perseguição externa. Preste muito bem atenção. Eu estava dando um ensino ontem na igreja, falando sobre
o cidadão do céu plenamente, como é que é o tema do estudo? O cidadão do céu plenamente íntegro. Foi o estudo que eu dei ontem na igreja, para os membros da igreja. Então eu fiz ali um panorama da nossa caminhada, dos desafios que enfrentamos e o que precisamos fazer para não sermos reprovados naquele grande dia. Tá. E uma das coisas que eu falei lá foi o que tá aqui no texto, ó, introdução desse tema. Uma das maiores armas do inimigo contra a igreja não é a perseguição externa. Por quê? Porque o inimigo não vai enfrentar um crente, não vai perder, não vai. O inimigo não vai se atrever a enfrentar um crente que obedece. Tá? Presta atenção, vamos gravar aqui na síntese. O inimigo invisível das nossas almas, o diabo, ele não vai enfrentar um crente que obedece, um crente que vive em comunhão, um crente que vive na oração, um crente que está a serviço de Deus. O inimigo não vai encarar esse crente, porque esse crente, na linguagem dos crentes pentecostais, que eu também sou, esse crente está no azeite. E está carregado de Deus, porque constantemente esse crente tem necessidade que Deus anda com ele. Agora o crente reclamão, o crente murmurador, o crente que põe defeito em tudo, o crente que nada tá bom para ele, é esse crente que o inimigo gosta. Porque é ele que atrapalha o culto. É ele que esse crente que está do lado, ele pensa que ele está fazendo muita coisa, ele está sendo usado por Satanás para diminuir a fé do outro irmão que está do lado. Às vezes o pastor está falando, esse crente fala assim com o outro: não precisa disso tudo não, isso também é exagero. Isso é Satanás. É o diabo encarnado na pessoa. Tá? Então está aqui na minha introdução dizendo: uma das maiores armas do inimigo contra a igreja, tá? Uma das maiores armas do inimigo contra a igreja, tá? Deixa eu mudar o texto aqui, peraí. Eu coloquei duas telas e depois eu tirei. Deixa eu colocar aqui, vai ficar melhor assim. Uma das maiores armas do inimigo contra a igreja não é a perseguição externa, não, mas a divisão interna. E existe divisão que você não vê. O grupo está dividido, mas você não vê. O ser humano é por gosto. O ser humano ele vive de gosto. Ele sabe que aqui é igual nós vemos no cenário aí, fora da igreja. Tem gente que ele não presta. Há indivíduos que ele não presta, é um pilantra, mas as pessoas aprovam essa pessoa ainda. Por gosto. Mesmo sabendo que essa pessoa pode trazer a destruição para ele, para a vila dele, para a cidade dele, para a nação dele, mesmo sabendo que essa pessoa pode trazer a destruição para si mesmo, ele aprova por causa do gosto. E dentro da igreja também tem. Por isso que Paulo falou. Enfim, quando o espírito mundano encontra espaço no coração dos crentes, tá? Surgem invejas, ciúmes, disputas, facções e contendas que enfraquecem a obra de Deus. Às vezes, em muitos casos, você está num culto, todo mundo sente graça, a presença de Deus é indiscutível. Eu não gosto de ir para o culto ficar com blá blá blá, não. Eu gosto de ir para o culto, cultuar a Deus. O poder de Deus desceu, a palavra de Deus foi incisiva, mesmo assim. Você pode olhar, na segunda-feira, os reclamões aparecem, botando defeito em tudo. Em tudo. Coloca defeito no dirigente do culto, coloca defeito nos irmãos que foram na igreja, coloca defeito nas caravanas, coloca defeito nos obreiros,
coloca defeito no pastor presidente, coloca defeito nos conjuntos, não aprendeu nada. Você pergunta a ele assim, mas o que você pode absorver de bom para você? Não sabe. Esse aí é perigo, é um perigo para ele mesmo, porque ele pode ser um instrumento do diabo para desfazer aquilo que o outro viu no fim de semana, num culto, num evento. Ou até em culto normal, culto de ensino, culto de quinta-feira, culto de domingo, né? Esse tipo de crente. Ele não sente a presença de Deus, mas sabe reclamar de tudo. E Paulo, ele estava falando para os crentes de Coríntios. Você tem ideia, quando Paulo termina a segunda carta de Coríntios, o povo ainda não tinha aprendido direito. Aí eu estava ensinando na igreja ontem e falei uma palavra seguinte: tem gente que só vai entender a vontade de Deus ou o que Deus está querendo colocar no coração dele quando ele tiver a perigo. Ele nunca vai entender. Tem ser humano que só entende no caos. Ele só entende as coisas no caos, depois que a casa cai. Deus está avisando a pessoa antes da casa cair, mas a pessoa está ali questionando, balangando, criando problema. Meu filho... E não, aí, nessa questão, a pessoa não consegue enxergar a salvação. Bem-aventurado, eu falei lá na igreja, bem-aventurado é esse crente que conseguir entender a vontade de Deus. Porque muitos não vão conseguir entender. Por quê? Não é porque Deus não quer passar, Deus está passando. O problema é a preguiça de pensar. Tem crente preguiçoso, tem preguiça de meditar. Chega em casa, encosta a Bíblia, não tem conversa, vai olhar porcaria na internet. Tá? A maioria das pessoas não aprende porque fica olhando porcaria na internet. Aquilo que é objetivo para poder ele olhar, ele não olha. Ele pula. Aquilo que é objetivo, ele pula. Mas piadinha, vídeos engraçados que tem, eu não estou dizendo que não pode ver. Eu estou dizendo que gasta-se muito tempo com isso. E o que é objetivo, que é construtivo, não vê. Na igreja, por exemplo, o que ele interessa na igreja? Nada. O que interessa para ele é terminar o culto para ele ir embora. Porque lá no culto, abre a boca com sono, reclama do horário, reclama que o culto não acaba, reclama do pregador, reclama de tudo. Acabou o culto, se fizer um churrasco a noite inteira, lá está esse salafraio. Né? A igreja de Corinto era rica em dons. E é aqui que as pessoas caem. As pessoas acham que o dom define santidade. Se engana. A igreja de Corinto era rica em dons espirituais, mas pobre em maturidade. O apóstolo Paulo identificou que a raiz dos conflitos era a carnalidade e a influência dos valores do mundo. Nesse ponto que eu estou falando dos valores do mundo, tem muito crente que vai bater pau. É isso aí. Não, valores do mundo, tá. Tudo bem que eu esteja dentro de uma doutrina, estou obedecendo tudo certinho, mas e isso aqui, ó? E isso aqui? É terreno difícil de se consertar, tá? As pessoas, às vezes, ficam muito impressionadas com os dons espirituais. Preste atenção, vou mostrar aqui um negócio para você. O dom, nós somos esse copo. Nós somos o vaso. Só que Paulo falou que numa casa tem vasos de todo tipo. Que tipo de vaso você é? Porque tem muitos que estão
impressionados, ficam empolgados, até muda até o jeito de andar, quando tem um dom espiritual, né? Deus, pela misericórdia de Deus, me usa em alguns, quando Ele precisa. Não é igual eu quero, igual as pessoas querem. Quando Deus precisa, Ele usa. Vem cá, Marco, hoje eu quero que você fale isso. E pronto. Agora, isso não me dá condição para ficar vangloriando que eu sou superior ao meu pastor, superior aos meus irmãos, que os irmãos têm que respeitar, que eu posso fazer o que eu quero, pecar, fazer o que for só por causa do dom. Preste muito bem atenção. O dom, ele não é garantia de salvação. Não. Grava isso, tá? O dom também não define santidade, tá? O dom espiritual, ele não define se a pessoa é santo ou não. Tá? O que define santidade é a obediência à palavra de Deus, é obedecer à palavra de Deus e viver em comunhão com seu irmão. Isso é santidade. Muito mais outras coisas que estão relacionadas aqui. Agora, o dom não, você pode ser simplesmente um copo como esse, tá? E ser descartado daqui a pouco, se você não for um vaso de honra, né? Então, primeiro, o que tem na igreja acerca das dissensões, o espírito mundano. O orgulho espiritual, Provérbios 3:10. O orgulho leva as pessoas a acreditarem que são superiores aos demais, gerando competição em vez de cooperação. E é muito fácil você identificar quem está competindo ou quem está fazendo realmente porque ama mesmo a obra de Deus, né? Exemplos: disputa por cargos, busca de reconhecimento, desejo de ser maior do que os outros. Isso tudo está dentro do orgulho espirituais. Eu estou falando dos motivos das dissensões na igreja. Né? Letra B, inveja, Tiago 3,16. Porque aonde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra é perversa. A inveja destrói amizades, ministérios e relacionamentos. Se o meu irmão está fazendo uma obra, o que eu tenho que fazer? Apoiá-lo, ajudá-lo. Mas às vezes eu tento sabotar o meu irmão. Você acha, quando eu tento sabotar o meu irmão no trabalho que ele está fazendo, você acha que esse comportamento é de Deus ou do diabo? Dá para você entender? Quando a gente pensa um pouco, a gente consegue entender a dimensão de Deus. E a gente evita essas coisas. Uma das coisas que eu aprendi ao longo desses anos todos, é não ficar preocupado com a posição que me dão. Não. Eu me lembro uma vez que eu era diácono. Eu não estava muito... Eu ia nos cultos, mas não estava tão animado assim. Mas eu nunca deixei de ir aos cultos. Sempre ia. Eu estava no culto terça-feira, no culto de quinta, no culto na escola dominical no domingo de manhã e no domingo à noite, nos ensaios, nas atividades da igreja, eu não perdia. Aos meus irmãos que me conhecem, há quase 40 anos que estou na igreja, eles sabem muito bem disso, quem me acompanha. Eu, quando eu vou na igreja sede, por exemplo, tem uma irmãzinha que ela me encontra comigo, ela fica tão feliz em ver a gente, porque ela me viu quando eu era jovem, e ela está na igreja ainda, é uma das crentes mais antigas desse ministério. Então, quando eu chego no culto, ela fica feliz. Então, eu tenho prazer de ir lá cumprimentar aquela irmã, porque ela fica muito feliz quando vê a gente, me vê a mim, vê minha esposa, vê meus filhos, entende? E eu fico muito grato com isso, essa irmã. Não vou dizer o nome dela para não ter nenhum tipo de especulação aqui, mas é uma irmã que ela sempre passa por mim: meu irmão, estou sempre orando por você. Isso me deixa muito feliz. Não há preço que pague isso, porque você pediu o autismo para outra pessoa, não tem ouro que paga, né? Então, a inveja destrói amizades, ministérios, relacionamentos
E nesse tempo todo que eu sirvo a igreja, sirvo a Deus e sirvo a igreja, eu aprendi uma coisa. Eu orei a Deus e falei, Senhor, eu quero sempre me cumprir a missão para a qual o Senhor me dá. O que vier depois é consequência, é aquilo que o Senhor determinou. Então eu não me desgasto pensando em outras coisas, pensando num posto acima, maior do que eu estou, porque enquanto eu fico me desgastando com isso, eu esqueço a missão. Eu não consigo cumprir a missão. Então, uma das coisas. Então, a inveja destrói amizades. Será que todos dentro de uma igreja são amigos? Porque talvez eram amigos até um certo período, mas depois a pessoa foi evoluindo e isso criou uma inveja no coração do outro. Já não são amigos mais. E às vezes nós não percebemos isso, mas acontece. Destrói a amizade, destrói a amizade. Outra coisa que também, letra C, ainda estou falando no primeiro ponto, que é os motivos das dissensões. Letra C, a falta de maturidade. Alguém vai perguntar assim, o que é ser imaturo? Né? O que é ser imaturo? Crentes imaturos são facilmente influenciados por fofocas, críticas e falsas doutrinas. Copiou? O crente imaturo é aquele que não tem solidez. Se nós formos procurar no dicionário da língua portuguesa, deixa eu só mostrar para você aqui no dicionário da língua portuguesa, ó, imaturidade. Significado, né? Eu estava assim. Depois você digita no seu Google, tá? Digita no seu Google, assim, o ser humano, ou o homem ou a mulher, chega à maturidade com quantos anos? O próprio Google aqui, nas pesquisas, né, vai dizer que quando você chega acima de 50 anos que você alcança a maturidade, porque você já passou por muita coisa. Tá? Eu vejo os mais novos aí falarem muitas coisas como se já soubesse de tudo, ignora o conselho dos mais velhos, como se já soubesse de tudo. Uma pessoa com 15 anos conhece o mundo a partir dos seus 10 anos de idade. Não tem 5 anos que ele passou a compreender as coisas. Então, uma pessoa com 50 anos já viu muitas coisas e tem conselhos para dar. Se bem que tem alguns que chegam nessa idade e são imaturos, né? Então, a imaturidade aqui, o significado dela, a maturidade significa estado ou qualidade que não... eu coloquei... Peraí. Deixa eu desmanchar aqui, porque não é imaturidade. É maturidade. Tá? Significado. Vamos lá. Maturidade é o estado pleno de desenvolvimento. Refere-se à capacidade de lidar com situações da vida de forma equilibrada, consciente e responsável. Tá? Vai muito além da idade cronológica, abrangendo a forma como a pessoa pensa, sente e age perante os desafios. Maturidade, aí vem todo o contexto, maturidade emocional, psicológica, maturidade intelectual, né, que é a formação da pessoa, outros contextos, né, de maturidade que estão determinados. Tá, a falta de maturidade espiritual, ou seja, a pessoa não absorveu ainda a espiritualidade completa e acha que é espiritual, e às vezes não é. Então, crentes imaturos são facilmente influenciados por fofoca, né, o disse-me-disse, né, o leve traz, críticas e falsas doutrinas. Letra D, a influência do mundo, Romanos 12, 2. Quando a igreja começa a agir segundo os padrões do mundo, surgem competições, partidarismo,
individualismo e falta de amor. Porque às vezes, vem comigo, porque em muitos casos nós interpretamos as coisas do mundo só naquilo que os nossos olhos veem. Por exemplo, uma vaidade no corpo da pessoa. Nós achamos que aquilo ali é todo mundo, mas padrão do mundo está nas competições. Quando o indivíduo, ele sempre age competindo com o seu irmão, ele está no padrão do mundo. Quando o indivíduo age no partidarismo, vai dentro de uma igreja, quem é de quem ali dentro da igreja? Eu te pergunto, dentro da sua igreja, você é de qual grupo? Eu não estou dizendo se você pertence ao grupo dos jovens, o grupo dos adolescentes, o grupo das crianças, do infantil, o grupo dos casais, o grupo dos obreiros, o grupo das irmãs do seu coração. Esses grupos são organizacionais. Percebeu? Mas pode haver também disputa entre grupos. Isso também fica na cabeça da sua liderança. Copiou? Se a liderança de grupo for uma liderança de partidarismo, se essa liderança tem influência sobre o seu grupo, quando o outro grupo realizar, ele não incentiva o seu grupo a participar, boicota o outro grupo, tá? Não ajuda também, não ajuda na divulgação, não ajuda os irmãos do outro grupo, mas quando é o grupo dele ou dela, o que ele quer? Que todos os grupos da igreja ajudam, corre atrás, faz isso, faz aquilo, mas quando é o outro grupo, ele se encolhe e se puder faz até uma ligaçãozinha. Não vou nesse evento, não, vai umas pessoas estranhas nesse evento aí, não vamos nesse evento não. Sim, Satanás gosta disso mesmo que você está fazendo. Você está sendo um instrumento de Satanás para atrapalhar a fé do outro irmão. Vai me dizer que não tem um zapzinho dizendo: eu não vou nesse evento, não. Tem gente que eu não vou com a cara dele, ou eu não gosto daquele tipo de pessoa, eu não vou. Aí, porque eu não gosto das coisas, eu vou deixar o povo sofrer? Eu não vou fazer minha presença? Eu não vou estar junto com o meu povo? Aí depois, quando Paulo fala que a pessoa é carnal, a pessoa quer ficar chateada ainda, né? Partidarismo, individualismo, ou seja, é um tipo de gente que não absorveu a Cristo, nem o Espírito Santo, não. Há dentro da igreja muitos crentes que não absorveu a Deus até hoje, está 40, 50 anos dentro da igreja e ainda não absorveu a Deus na sua vida ainda. Aí vive com isso aqui, com competição, partidarismo, individualismo, falta de amor, revanchismo. O que é revanchismo? A pessoa ela se sente ofendida com a outra pessoa e quer, sabotar o caminho da outra pessoa, com a língua, denegrindo, falando mal, falando que não vai, falando que não participa. Você pode ver, tem eventos que... Deixa pra lá, rapaz. Segundo ponto. As vítimas das dissensões. Letra A própria igreja é a vítima. Por quê? Nós sofremos, a igreja... Eu nem li o texto aqui ainda, mas nós sofremos com ineficiência na pregação do evangelho. A igreja é a primeira vítima. Quando há essas pessoas, esses grupos em disputas, pessoas e grupos em disputas, em revanchismo, em individualismo dentro da igreja, quem sofre é a igreja, porque ela não avança na pregação do evangelho. Aí eu pergunto, por que muitas igrejas, mesmo não tendo o perfil, de outras, de ter determinada igreja, por que elas avançam mais do que as outras? Exemplo, teve aí no nosso Brasil aquela grande inundação lá no Rio Grande do Sul. Quais foram as igrejas que foram lá?
Tá entendendo o que eu quero dizer? Não adianta eu ficar aqui na plateia falando, não, aquele lá não é... Mas ele foi. O problema é que tem gente que fala demais, mas não faz nada. Vamos fazer uma conta aqui, nós estamos em junho de 2026. De janeiro até agora, o que você fez por uma alma? É só uma pergunta. É só uma pergunta. Toda vez que você se deixar reclamar de alguma coisa da igreja, anota lá no caderno. Eu tenho aqui, eu gosto de anotar porque eu tenho um problema de esquecimento, porque eu utilizo muito a minha mente na área técnica, então minha mente está cansada. Então eu anoto muito. Eu anoto, aqui tem uma outra caderneta também que eu anoto aqui muitas coisas, e tem esse aqui que fica na minha bancada que eu gravo vídeos aqui no canal dando instrução e eu anoto. Tá, toda vez que você for sair a reclamar, vai ali e anota. E depois você vê durante os 30 dias, mas aí você também anota também as atividades que você fez naquele mês. Você saiu para visitar junto com o pastor? Porque tem crente que reclama do pastor, mas não vai visitar com o pastor. Tem gente que fala do pastor, tem gente que fala dos obreiros, mas não acompanha os obreiros na missão. Mas está ali. A vida dele ou dela é só reclamar dos pastores, dos obreiros, das irmãs do círculo de oração, mas não move um tio para poder ajudar esses irmãos. Nesses 6 meses, foi em alguma oração do círculo de oração? Apoiou o evento da juventude? Apoiou o evento infantil? Apoiou o evento de casais? Apoiou o evento de obreiros? Apoiou as atividades da igreja? Saiu numa visita? Ajudou nas ações sociais? Né? Existem as obras ocultas, né? Eu faço muitas obras ocultas que muita gente não sabe. Ajudo pessoas que você nem imagina. Para quê? Eu não preciso estar anunciando uma ajuda que eu dou para alguém. Se alguém me apertar, eu posso até falar, né? Se achar que alguns acham assim, que como ele tem a vida dele lá desregrada, ele acha que todo mundo é desregrado igual a ele. Você entendeu? Bom, então, as vítimas das dissensões da igreja é a própria igreja, João 17, 21. O que está escrito em João 17, 21? Vamos ver aqui. Vamos ver. João 17, 21, já que nós estamos conversando aqui. Deixa eu ver. João 17, 21. Vamos ver o que está escrito aqui. Está escrito em João 17, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim, e eu em ti, também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dá para você? Não tem como não ser, né? Me ajuda, Senhor. Então a unidade da igreja é um testemunho para o mundo. Se uma igreja unida, o mundo vai, nossa, rapaz, como que aquele povo é unido. Então uma igreja, quando não há divisão, o que tem na igreja? Quando há divisão, o que acontece com a igreja? A comunhão é prejudicada, os crentes ficam distanciados. O crescimento espiritual diminui. Está todo mundo dividido, cada um se degladiando um contra o outro. O inimigo está... Isso, faz isso mesmo, pode fazer. É isso. O inimigo está bem assim, ó. O inimigo está bem assim de longe, ó. Só... Isso, faz aí, isso. Você, o indivíduo, seja ele homem ou mulher, pode estar fazendo um serviço para o diabo, não está fazendo nada. Eu estava ensinando na congregação ontem, eu ainda falei essa parte. Falei, olha... Os crentes acham que tudo é o diabo, né? Não, ele vem em certas circunstâncias ele vem depois. Ele deixa você preparar tudo, ele só vem dar um tequezinho para terminar de derrubar.
mas ele deixa a pessoa fazer o serviço todo. Então, por exemplo, se há divisão, seus crentes estão divididos, a comunhão é prejudicada. Não vai ter crente unido. Se você termina o culto e em menos de 1 minuto não tem crente nenhum mais no pátio da igreja, tem que se estranhar. Sim, tem que se estranhar. Tá? Se o crente vai na igreja e ele tem logo pressa que termine o culto, tem que se estranhar, porque quem tem o Espírito de Deus, ele deseja estar na casa de Deus. Sabia disso? O Espírito Santo de Deus, estando na nossa vida, não vai desviar a nossa mente de Deus. Nós vamos desejar, não importa os problemas que estão à nossa volta, nós vamos desejar estar diante do altar. O pastor encerrou o culto com a bênção apostólica. Quando ele sai na porta, não tem crente nenhum mais na porta da igreja, dialogando, é preocupante. Né? O crescimento espiritual da igreja diminui, a evangelização perde força. Já tem crente até que já há crente dentro quando chega nesse nível, há crente dentro da igreja que acha assim, vamos cuidar só da gente, tá bom. Não quer pregar, não quer ir na rua, não quer evangelizar, critica quem vai. Ele acha que a salvação é só para ele. E muitos vão chegar lá naquele grande dia achando que fez muita coisa. Tem uns que ficam satisfeitos só de estar sentado no púlpito, né? Sentar no púlpito é uma consequência. Mas realizar depois que está no púlpito é outra coisa bem diferente. Alguns que chegam no púlpito não querem nem pisar mais na lama. Se sente grande, intocável, que não precisa mais de aprendizado, não precisa mais ouvir a voz de Deus. Ele é a única voz que pode falar. Deus não, nem Deus falando, ele aprova. Eu me digo de quem senta no púlpito. Mas o que é sentar no púlpito? É ser. Porque quando você arremete-se aos cargos do púlpito, você vai ver que aqueles que estão sentados no púlpito é muito mais servos do que aqueles que estão lá embaixo. E quando não é entendido essa conta, o ministério deste indivíduo não prospera. Letra B. Os novos convertidos são vítimas, porque eles não estão entendendo nada. Preste muito bem, antes de ler o texto, preste muito bem, um novo convertido aceita Jesus, logo que ele encara de cara é encrenca dentro da igreja. O que ele vai pensar? Porque quando ele estava lá fora, ele falou, nossa, pai, eu vejo aqueles crentes cantar, eu sinto uma coisa tão gostosa, eu quero ser crente. Aí ele vai na igreja e aceita Jesus. Já no primeiro dia já vem encrenca, crente brigando, crente discutindo, falando mal do dirigente, falando mal do pastor, falando mal do ciclo de oração, falando mal da igreja. Ou ele vê crente com mau comportamento também, de repente fala, gente, tudo que eu... Ué, aqui tem coisas que fazem lá fora também, pronto. A visão desse novo crente diminui. E eu vou dizer, naquele grande dia, Deus vai cobrar o sangue destas pessoas que deixaram de seguir a Cristo por causa do mau comportamento de alguns crentes dentro da igreja. Eu vou dizer a você, crente, vigia. Porque se você está ajudando a colocar pessoas para fora, papai vai te cobrar. Lê o texto referente a isso. Que até o próprio apóstolo Pedro, a própria carta de Judas dizem que se Deus não poupou aquela geração antiga por causa das suas transgressões, não vai poupar esse também não. É ruim uma palavra dessa, né? Porque todo mundo gosta daquela palavra bonita, aquela palavra, tu é uma belezura.
né? Não temos que conversar sério ou vamos ficar aqui. Nós temos que conversar sério ou ficaremos aqui. Tá? Então, os novos convertidos também são vítimas, conforme Mateus 18, 6. Muitos se escandalizam ao presenciar conflitos entre os irmãos. Mateus 18, vamos ler Mateus 18 e versículo 6. O que está escrito? Mateus 18, Mateus 18, 6. Né? Deixa eu marcar esse texto aqui. Mateus 18, 6 diz: mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor que lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma nó de azenha, não vou dar detalhes isso aqui agora, que deve ser um peso, né? E se submergisse nas profundezas do mar. Jesus pegou pesado aqui, não é verdade? Ou você trata, ou o crente trata com seriedade a vida cristã, ou vai ter que pagar a conta. Ué? Se o indivíduo está atrapalhando o novo crente ser crente, o que Deus vai fazer com ele? Vai salvar esse bonitinho que atrapalhou outras vidas a entrar na casa de Deus? Dentro da igreja tem crente que fala, olha, você aceitou Jesus aqui, né? Mas aqui não é um lugar para você, porque aqui tem doutrina. E é bom você ir para uma igreja. Tem crente, ele gosta de facilitar para o outro. É bom você ir para uma igreja, que lá você pode. Tem crente que descobre que a pessoa tem casa na praia, aí a pessoa aceita Jesus como Salvador. Olha, eu sei que você gosta de ir na praia no fim de ano. Tem crente... Como são ousados esses crentes, né? Olha, eu sei que você gosta de ir na praia no fim de ano, gosta de tomar banho assim de 2 pecinhas e tal, mas aí, aqui, você não pode fazer isso, mas você pode ir para outra igreja que deixa você fazer isso. É Satanás falando. Aí o novo crente fala assim, gente, eu tô querendo sair daquela vida e essa pessoa tá me mandando voltar para lá de novo. Aí desanima. Letra C. As famílias também são vítimas. Né? As famílias, os conflitos dentro da igreja frequentemente alcançam os lares, causando sofrimento e afastamento. Olha só. Eu acho que numa igreja acontece muitas coisas. Você sabe que muitas pessoas tratam o outro com muita ingratidão, tá? Se você tem uma pessoa que serve a Deus, que está servindo a igreja, que doa o seu tempo, a maior parte daqueles que trabalham na igreja, eles trabalham de voluntariado. O Espírito Santo é tão intenso na vida dessa pessoa que ela doa a si mesmo para a igreja. Ela visita, ela trabalha, ela corre atrás, salva, socorre, seja com palavra, com conselho, com oração, com mantimento, né? Quando essa pessoa chega num ambiente onde estão seus irmãos, não tem reconhecimento. O que acontece com a pessoa dessa depois de trabalhar tanto tempo? Ela vai falar assim, poxa, tô tanto tempo, eu me desgastei, eu deixei de ir visitar até os meus pais, a minha mãe, os meus pais, os meus irmãos, para poder estar junto com essas pessoas. E é isso que eu recebo como gratidão, a pessoa entristece. Porque antes de tudo a pessoa é ser humano. Vem comigo aqui em Tessalonicenses. O que se pede na carta aos Tessalonicenses? O que se pede? Paulo falando aos irmãos de Tessalônica, eu rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem entre vós, sobre vós, no Senhor, e vos admoestam. Quer dizer, ninguém vai querer empurrar a pessoa para o inferno, foi chamado para levar para o céu. Versículo 13, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 13. E que os tenhais em grande estima e amor,
por causa da sua obra, e tende paz entre vós. Por quê? Porque às vezes a pessoa está servindo, e muitos hoje que estão desviados da casa de Deus, não só aqui na minha região, em todo o Brasil ou até no mundo, aqueles que já trabalharam, teve muitos que trabalharam muito, se doaram a si mesmo para a igreja, a sua família foi toda envolvida na igreja, deu também financeiramente, doou para a igreja, com bens. Eu conheço pessoas que o crente estava sem um terreninho, ele pegou, deu o terreninho também, ajudou a pessoa a construir a casa. Eu vi muitos, mas no final a pessoa não recebe o reconhecimento, né? Você tem que separar umas coisas, irmão, separar uma coisa da outra, porque as pessoas julgam mal um ao outro. Cada coisa tem que colocar no seu devido lugar. Quer ver? Deus, o próprio Jesus falou que muitos daqueles que fazem o bem ao próximo receberão galardão. E aí, você vai falar o quê? Então, mas lê lá o que é galardão, o que é coroa da vida, tá bom? Muitos receberão galardão. Então o próprio Deus nos instrui a reconhecer os nossos irmãos. Mas o que acontece? Às vezes o irmão chega, finge que nem vê o irmão. Só cumprimenta o irmão se o irmão for até ele para cumprimentar. Do contrário, dá meia volta, passa longe do irmão. Você acha que Deus não está vendo isso, não? Né? Bom, letra D. E os conflitos, né? Letra C ainda, que as famílias são vítimas, os conflitos dentro da igreja frequentemente alcançam os lares, causando sofrimento e afastamento. Os filhos vão desviar. A esposa vendo o seu marido que está sempre ali servindo a igreja de Deus, e ela está vendo o tratamento que estão dando ao seu marido, ela também vai desviar, não vai tomar ódio dos irmãos. Os filhos, talvez aquele obreiro, por causa da igreja, ele zanga com seus filhos, aperta os seus filhos, e às vezes o filho toma raiva da igreja por não compreender aquilo. Então, nós temos que tomar cuidado, porque numa igreja tem aqueles que lançam a rede, é um grupo. Tem aqueles que cuidam, tá? Tem aqueles que cuidam, tem aqueles que traz ali a vitamina para colocar, tem o que lança a rede, tem o que instrui, tem o que traz a vitamina, tem aquele que limpa o caminho para aquela pessoa passar. É a obra de Deus. Até Jesus voltar. Cada um na sua. O que o apóstolo Paulo fala? Se nós formos voltar no texto de 1 Coríntios, né, em que Paulo chama a atenção dos irmãos, você vê aqui, no versículo 6 de 1 Coríntios 3 e 6, ele diz, Paulo fala assim, versículo 4, porque dizendo um, eu sou de Paulo, o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Versículo 5, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes e conforme o Senhor deu a cada um? Versículo 6, eu plantei, Paulo falando, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Quem dá o crescimento é o poderoso. Deus, o apóstolo Paulo dizendo, mas Deus deu o crescimento. Então cada um faz uma parte dentro da igreja. Às vezes a pessoa recebeu uma dispensação e está botando pitaco na dispensação do outro. Cria atrito, cria confusão, cria problema. E as pessoas que estão lá fora, chegam essas notícias lá fora do mau comportamento desses crentes, não vou entrar aqui na igreja não, pelo jeito lá é só confusão.
Aí o terceiro ponto aqui do esboço que eu preparei. Como evitar as dissensões? Desenvolver a humildade. Filipenses 2, 3 e 4. O que está escrito lá? Vamos ler, já que estamos aqui 2, 3 e 4. Olha só. Ih, rapaz. Paulo tem hora, né? Paulo falando aos irmãos de Filipenses, aos de Filipos. Filipenses 2, 3 em diante. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Será que vai dar certo? 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então eu tenho que trabalhar de uma forma que todos sejam alcançados. Não é só o meu grupo, que eu não posso ser um faccionado dentro da igreja. Então, reconhecer que todos somos servos de Cristo. Letra B, eu estou no terceiro ponto, como evitar as dissensões. Letra B, exercitar o perdão. Colossenses 3,13. Vamos ler Colossenses 3,13, já que nós estamos em Colossenses 3,13. Vamos ler aqui o que está escrito. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Mas se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, exemplo maior, assim fazei vós também. Se você não faz isso, você se considera maior do que Jesus. E Deus falou que ele não dá o seu lugar para ninguém. Abre o teu olho. Quem não aprende a perdoar se torna instrumento de divisão. Rapaz, me ajuda. Tem alguém aí com espírito de revanchismo, de faccionado dentro da igreja? Que não perdoa e quer destruir o outro irmão, quer derrubar o seu pastor, quer derrubar o seu irmão, quer tirar o seu irmão? Tem alguém? Letra C, priorizar o amor. 1 Coríntios 13, 4 a 7. Não vou ler, por causa do tempo que já está bem longo. O amor cobre multidão de pecados e preserva a unidade. 1 Coríntios 13, 4, 7. Aqui fala, capítulo 13, 1 Coríntios, sobre a excelência do amor. Letra D, buscar a maturidade espiritual. As pessoas confundem maturidade espiritual, tá, pessoal? Precisa ler e aprender um pouco sobre isso aqui. É muito mais do que você pensa. Efésios 4:13. Crentes maduros promovem a paz e reconciliação. Lê lá, Efésios 4:13. Letra E, andar no Espírito. Gálatas 5:16. Quem anda no Espírito, quanto mais cheios do Espírito Santo, menos espaço haverá para a carne e as contendas. Então, dê lugar ao Espírito Santo. Em Tessalonicenses 5, diz, não extingais o Espírito Santo. Aplicação prática para os membros. Evite fofocas e comentários destrutivos. Ore antes de falar de alguém. Procure resolver os conflitos biblicamente. Outra coisa interessante aqui, não deve, os crentes, sempre quando há alguém que tem um problema, nunca deve ficar tornando público o problema do irmão. Não é isso. Se uma família tem conflitos em casa,
Deve-se resolver o conflito da família dentro do contexto familiar, não precisa da igreja toda, né? Tá expondo o assunto dessa família. Tá entendendo? E nem desse jovem, nem dessa moça. Você nunca deve expor um jovem ao público. Você vai matá-lo. Você nunca deve expor ao jovem, um adolescente, um jovem em público. Expor a sua... essa geração de hoje não suporta isso. Você vai matar esse adolescente, vai matar esse jovem. Ninguém deve ser exposto assim, dessa forma. Há certos assuntos que é para plenário, há certos assuntos que não é. Desabafo não constrói, tá? Só prejudica. Para os membros, para os líderes, promova a reconciliação. O líder tem que trabalhar para a reconciliação dos seus liderados. Mas tem líder que ele é fofoqueiro. Ele sai a fofocar, ao invés de cuidar do caso, né? Ensine a importância da unidade. Quando eu fui nomeado auxiliar de trabalho pela primeira vez na minha vida, eu procurei estudar esta função, que em alguns lugares o nome é cooperador. Na Bíblia também está escrito cooperadores, né? Então, o auxiliar de trabalho, quando eu recebia o cargo de auxiliar, eu era jovem ainda, não lembro se eu acho que eu era solteiro ainda. E eu procurei estudar a minha função na igreja. Para quê? Para me ajudar melhor, meus irmãos. Né? Aqueles que ganham o cargo querem ficar deitado, né? Porque se sente grande demais. Sejam exemplos de humildade e amor. Ser exemplo. Uma outra coisa interessante, o melhor ensinamento é o exemplo. Se eu convoco os irmãos para estar na igreja, quem que tem que estar na igreja primeiro? É o crente? Não, sou eu que tenho que ser um dos primeiros a chegar, para dar exemplo para aquele crente que eu estou convocando ele para estar na igreja. Para toda a igreja, valorize mais o reino de Deus do que as opiniões pessoais. Porque dentro de uma igreja tem muitas pessoas cheias de opinião. Mas quando você pede alguma coisa concreta dela, ela não tem. Trabalhe pela paz. Lembre-se que a unidade glorifica Cristo. Tá? O espírito mundano produz inveja, orgulho, competição, divisão. O Espírito Santo produz amor, humildade, paz e unidade. Uma igreja dividida enfraquece sua missão, mas uma igreja unida manifesta a glória de Deus e impacta a vida. Consequentemente, quem chega? As almas perdidas, porque vem para a luz. Agora, se as almas que estão lá fora estão vendo problema, confusão, né? Elas não vão... Então, o Salmo 133, ele é uma luz nisso. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Né? Enfim, o que eu quero dizer aqui no final, que já tem mais de uma hora que nós estamos conversando, é que nós devemos trabalhar pelo bem-estar uns dos outros. Sem competição, sem revanchismo, sem individualismo, sem partidarismo, sem faccionados. Não, o corpo de Cristo é um só. A mente de Cristo é uma só. Se fizermos isso, tenho certeza que o rendimento será muito melhor e naquele grande dia o Pai Celestial vai nos recompensar. Muito obrigado a todos. Né? Peço a você que curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal Conversas Reveladoras Podcast.